como tem gente hoje que tem uma vidinha desgraçada. E por quê? Porque as pessoas buscam a graça onde não há graça. Quem não acha a graça de Deus, não encontra graça na vida. O que te faz levantar da cama toda manhã? Ou seja, quando você acorda, qual o sentido da sua existência? Por que você faz aquilo que você faz? Há pessoas que não veem sentido em levantar, e quando levantam, como disse a leitura, já pensam: tomara que chegue a noite para eu me deitar de novo. Quer dizer, é uma vida sem sentido. E nós cristãos sabemos que quem nos dá sentido, quem dá sentido à nossa vida é o próprio Deus, na sua bênção, no horizonte que Ele nos prepara, na sua palavra que nos direciona, no seu Espírito que habita em nós. Se você tira Deus da história, se você tira a graça de Deus da história, me desculpe a palavra, você começa a ter uma vida desgraçada. E como tem gente hoje que tem uma vidinha desgraçada. E por quê? Porque as pessoas buscam a graça onde não há graça. Desgraçada, uma vida sem graça. Quem não acha a graça de Deus, não encontra graça na vida. E muitas pessoas utilizam dessa palavra feia, a gente não gosta muito da palavra desgraça, né? Mas esta palavra denota o quê? Alguém que tem uma vida, uma existência, escolhas e sonhos sem a graça de Deus. Então, desgraçada, sem graça. Aí as pessoas vivem sem Deus. As pessoas não rezam, as pessoas não buscam o temor a Deus, as pessoas não buscam uma vida de conversão, algumas nem na igreja vão, muitas nem creem mais, então elas vão terminar com a reclamação de Jó, que é a primeira leitura, Jó no capítulo 7. Veja uma pessoa que perde a fé, uma pessoa que não tem um horizonte de Deus, porque aquilo que nos acontece, meus irmãos, e aqui o pior de tudo, a morte de alguém que nós amamos, uma doença nossa ou do outro, os problemas da nossa vida, se você não envolve isso de Deus, se você não envolve isso da providência de Deus, você enlouquece. Aí você começa a falar mal da vida, mas ô vidinha desgraçada essa minha, viu? Eu acordo para trabalhar, trabalho o dia todo, minha vida não tem sentido, é um problema atrás do outro. Quer dizer, a pessoa vai perdendo a própria alegria de viver. O entusiasmo, é cheio, ânima, a alma é vida. Uma pessoa entusiasmada é uma pessoa cheia de vida. Uma pessoa que vive longe de Deus, ela vai perdendo alegria. Padre, mas eu conheço muita gente que vive longe de Deus e está aí sapateando, pulando, bebendo. Porque está no auge da juventude. É assim que funciona. É um bando de iludido. Hora que a vida vai passando, e aqui ele vai dizer que a vida é um sopro. Hora que a pessoa que levou a vida de qualquer jeito, porque tem gente que leva a vida de qualquer jeito. Hora que essa galera começa a chegar ali no tem o 40, tem 50, os abençoados vão lá para os 60, os bem-aventurados lá para os 70, tem gente procurando 80, e se vier 90, graças a Deus. Hora que a pessoa vai entrando no ela começa a pensar na própria vida. E aquela farra da juventude, aquele tempo de ilusão, aquele tempo longe de Deus, a conta é cara e a conta chega. Escrevam o que eu estou dizendo, para que quando chegar vocês lembrem que eu avisei. A conta, ela vai chegar, mais cedo ou mais tarde você tem que pagar isso aí. E as pessoas vivem então uma vida como se Deus não existisse, até que elas perdem o sentido da própria existência. Então olha a primeira leitura,
uma pessoa infeliz. Aqui eu não vou contextualizar, pregar sobre ele. Eu poderia pregar sobre Jó, porque Jó era um homem temente a Deus. Jó aqui é um bem-aventurado. O que foi que estragou a vida de Jó? Convido você a ler todo o livro de Jó, que eu não vou pregar sobre Jó, vou só dar essa indicação. Duas coisas atrapalharam a vida de Jó. A mulher dele, que é uma linguaruda, a mulher não fica calada uma hora, e a mulher só fala coisa que não presta. Para falar coisa que não presta, é melhor ficar calado. Ela ficava no ouvido de Jó: tá vendo? Você foi temente a Deus, você rezava, olha o que está te acontecendo. Ou seja, a mulher, em vez de sustentar o marido, estava colocando o cara para baixo. A primeira coisa que atrapalhou Jó, as palavras da sua mulher, uma mulher que não entendia o mistério da salvação, envolvido pela graça. E outra coisa que atrapalhou muito a caminhada de Jó, os seus maus amigos. Os amigos que iam até Jó, ao invés de ajudá-lo e de se compadecerem dele, os amigos falaram: que coisa, Jó, alguma coisa você fez, olha aí que tragédia, que desgraça que está a sua vida. Você reza, você faz sacrifício, é um homem bom, não adiantou nada, né? Perdeu família, perdeu os seus bens, perdeu bezerro, perdeu ovelha. Então são essas pessoas que atrapalham o nosso relacionamento com Deus. É por isso que eu digo, meus irmãos, na hora do sofrimento, claro, tem a sua família, tem os seus amigos, mas na hora que a dor nos visita, nada nos conforta mais que você conhecer a vida dos santos, que você ler a vida de santo, principalmente os santos que sofreram. Ali eles vão te passar conselhos valiosos, eles vão te ensinar como lidar com a enfermidade. Ninguém quer ficar doente, ninguém quer sofrer dor, ninguém quer estar acamado. Mas se essa situação nos visita, como que eu vou lidar com isso? Tem duas maneiras: revolta e uma aceitação em Deus. A revolta piora o estado. Além de você estar doente no corpo, você fica doente na alma, nas suas emoções. E a aceitação não é gostar da doença, mas parar de brigar com aquilo que é e aprender a envolver a situação, seja de doença ou qualquer sofrimento humano, de algo além que eu não vejo, mas que Deus trabalha para minha santificação. Então veja aqui a primeira leitura. Neste contexto que eu estou falando, de uma pessoa que perdeu o sentido da vida, uma pessoa que vive sem a graça de Deus. Não é acaso uma luta a vida do homem sobre a terra? Uma pessoa feliz falaria assim: não é por acaso uma bênção a vida do homem sobre... Não, é que ele está na luta, o negócio é batalha. Seus dias não são como dias de mercenário. O que é um mercenário? É aquele que tenta levar vantagem, aquele que quer pegar os despojos, não é? Como um escravo, olha aí, o cara está mal mesmo, que suspira pela sombra. Como um assalariado aguarda a sua paga, assim tive por ganho meses de decepção, e couberam-me noites de sofrimento. Isso aqui é depressão no último grau, viu? A pessoa está para baixo mesmo. E se me deito, penso: quando poderei me levantar? Está ruim essa noite, não gosto de noite, vou deitar, com insônia, calor, pernilongo, a dengue. Que hora que eu vou poder me levantar? E quando amanhecer, eu espero. Ele não vê gosto no fruto do seu trabalho. Quando deita quer levantar, quando levanta quer se deitar. A vida dele é um sofrimento. Os dias correm rápido e ele não tem mais esperança. A vida é um sopro e ele vai dizer para ele mesmo: nunca mais eu verei a felicidade. Meus irmãos, uma pessoa que vive nesse contexto, e infelizmente tem gente que vive neste contexto. Eu visito pessoas no fundo do poço da depressão, jovens que estão nas drogas,
moças que foram traídas, perderam o noivo, situações diversas. As pessoas não falam exatamente assim, mas elas acreditam nisso aqui. Padre, eu nunca mais vou ser feliz na minha vida. Olha o que me aconteceu. A minha vida não tem esperança, a minha vida não tem sentido. Depois que tal pessoa morreu, eu não vejo graça em mais nada. Eu durmo querendo acordar, eu acordo querendo dormir. A vida não tem sentido, é um sofrimento, é um tormento. Quer dizer, até quando nós vamos ficar neste círculo vicioso? O círculo do sofrimento, da reclamação, né? Condoídos, falando mal da vida, falando mal dos outros, falando mal de nós mesmos. Existe uma saída, existe uma saída. E qual foi a saída que depois deste texto Jó encontrou? A saída foi se lançar nas mãos de Deus, fazer uma experiência do amor de Deus que cuidava de Jó. E porque Jó não desistiu, e porque Jó não perdeu a fé, e porque Jó perseverou, Deus lhe deu tantas vezes mais do que ele tinha perdido. Talvez você hoje esteja vivendo uma vida tipo este Jó, não o Jó da vitória, mas o Jó da reclamação. E as pessoas até dizem, né, o nome é fulano de tal, tem a paciência de Jó. É porque eles não leem o livro, porque Jó não tinha paciência nenhuma, né? Jó, ele reclamava, ele ia para um lado, ele ia para o outro, ele tentava fazer as coisas, e as coisas não iam, até que ele se entrega. Então você não deve dizer, eu tenho a paciência de Jó. Não, a palavra certa seria, eu estou me entregando como Jó. Aí sim, eu estou deixando Deus me conduzir como Jó. Eu fazendo o que posso, Deus realizando o que eu não posso. Então esta leitura problemática, ela nos coloca uma seta até o evangelho que nós ouvimos. Se não há resposta humana para o sofrimento, para a dor, para a doença, para a morte, para as mazelas, Jesus Cristo se mostra como a resposta. Ele é o nosso sentido maior. É por isso que a primeira leitura fala sobre os lamentos de Jó, e quando você vai para o evangelho, você já vê Jesus. Jesus indo à casa de uma mulher doente. Aquele Jó que se sentiu desamparado, o evangelho vai dizer, hoje nós temos a presença de Jesus. Que Ele nos espera na sua casa, mas que Ele também vai à nossa casa. Isso é maravilhoso. Jesus nos espera na sua casa, que é a igreja, mas Ele vai à nossa casa. Quem prestou atenção na semana passada, você viu que o evangelho de hoje é continuidade da semana passada. Ele estava na sinagoga, num dia de sábado. Ali ele está falando, pregando, e um cara se manifesta. O cara estava possesso. Jesus então cura aquele homem, expulsa aquele demônio. Aí o evangelho continua. Naquele mesmo dia, então ele sai da sinagoga, ele sai da casa do seu pai. Outra coisa, gente, só abrir um parênteses aqui pequenininho, né? Tem gente que não sabe o que é sinagoga. Tem gente que faz uma ligação direta entre sinagoga e igreja. E parece que naquela época tinha os lugares assim, como se fossem igrejas. Na Bíblia, sinagoga é qualquer lugar, por menor que seja, onde as pessoas se reuniam para ler a Torá e para rezarem. Não confundam sinagoga com um grande templo de Jerusalém. Aquela é outra coisa. O templo de Salomão é a sinagoga das sinagogas. Grande, luxuoso, todos queriam ir lá. Agora, em cada lugarejo, por menor que seja, havia um lugar, um cômodo, onde as pessoas se reuniam para meditar a Torá, que é a palavra do judeu. Então isso era uma
sinagoga, não é? Nós não podemos ler a Bíblia como se fosse hoje. Então eles tinham, não, nem essa cidade existia, era outro tipo de construção, outro tipo de avenida, outro tipo de rua, tudo diferente, há 2000 anos atrás, e eram nesses lugares restritos ao culto que eles se reuniam. Então Jesus estava numa sinagoga como essa. Eu estava assistindo há pouco tempo um episódio, aquela série famosa lá de Jesus, né? E aparece Jesus numa sinagoga lendo um texto bíblico. Perfeito a filmagem. É um lugar, parece um porão, com pouca luz. Eles tiram um rolo e entregam para Jesus. Muita gente sentada em almofada, gente no chão, aquelas paredes de barro. E isso era uma sinagoga. É o lugar onde se meditava a palavra. É a casa do seu pai. É a casa do seu pai. Quando Jesus fica aí sim em Jerusalém, e Maria e José vão buscá-lo, ele vai dizer: não sabias que eu devo estar na casa do meu pai? Então Jesus mostra aí a importância da igreja, a importância desta construção que nós aqui estamos. Eu não estou aqui, meus irmãos, denegrindo ou falando mal ou colocando para baixo. Não. Eu estou aqui mostrando a importância para nós católicos do templo, deste local que estamos. Não cabe a nós, como outras igrejas têm, lugares diversos de culto. Exemplo, existe um cinema. O cinema quebra. Eles fazem uma igreja no cinema. Passa pouco tempo, já não é mais igreja, é supermercado. Tem um açougue, o açougue quebrou, vamos fazer aqui o lugar de culto. Isso é uma mentalidade protestante. A mentalidade católica, ela puxou deste zelo que Jesus tinha pela casa do seu pai, pelo lugar do culto. Então o lugar que nós estamos aqui, ele é um lugar destinado ao culto e será estritamente e para sempre um lugar de culto, um lugar consagrado para o culto, para a adoração. Por isso que hoje, sendo domingo, você sai da sua casa e vem para cá. Porque nós sabemos, é a casa do Senhor, é onde o Senhor espera aqueles que são seus. Mas uma coisa interessante, se nós temos alegria de irmos à casa do Senhor, como canta o rei Davi, que alegria quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Este Senhor, Ele tem alegria de ir também na nossa casa. Então quando você reza lá na sua casa, lá se transforma também numa igreja, a igreja doméstica, que o Papa João Paulo tanto pediu às famílias: façam da sua casa uma igreja doméstica, um lugar também de culto, um lugar de adoração. Na sua oração da manhã, não levante da cama sem agradecer a Deus a sua noite, sem fazer um sinal da cruz bem feito, a profissão da fé, creio em Deus Pai, um Pai Nosso, uma oração espontânea, a oração de São Bento, proteger o seu dia. Antes da refeição na sua casa, rapidinho, vamos fazer uma prece, vamos agradecer a Deus esse café da manhã, vamos agradecer a Deus o nosso almoço, à noite uma oração de louvor antes de deitar, fazendo a revisão do dia, agradecendo aquele dia, pedindo que Deus guarde a nossa noite. Você está transformando a sua casa num lugar de culto. E atenção, meus irmãos, atenção no que eu vou dizer. Quando você transforma a sua casa num lugar de culto, a sua casa se transforma naturalmente num lugar de cura, e a sua casa e você começa a exercer, sem ver, um exorcismo diário. Todo cristão, ele traz no seu coração um ser exorcista. Ai, padre, como assim? Agora eu vou começar a fazer exorcismo. Não é o exorcismo em si, mas onde a luz chega, as trevas têm que sair. A luz, ela tem que incomodar as trevas. Então o que é viver um ser exorcístico? É você que está tão cheio de Deus, é você transformar a sua vida num louvor a Deus, que na sua casa o mal não se aproxima, porque a sua família é um lugar onde Deus impera. Quando você chega num lugar, as trevas daquele lugar, elas têm que ficar incomodadas ou sair, porque a luz ali está.
E Jesus vai dizer: se a sua luz não está iluminando, alguma coisa errada tem aí. Se o seu sal não está salgando, alguma coisa de errado está aí. Porque não se acende uma luz, uma vela, uma lâmpada e a coloca debaixo da mesa, mas no alto, para que ela ilumine. Se o sal perde o sabor, para que serve? Para nada, para ser jogado fora. Cuidado, gente, tem muito cristão católico insosso e apagado por aí. Então nós precisamos aceitar que este Senhor que nós encontramos aqui na igreja, que Ele quer ir na sua casa e fazer também na sua casa uma grande libertação, uma grande cura. Mas você precisa se abrir a isso, você precisa acreditar nisso, você precisa ter fé, porque não adianta Jesus ir se não tem fé. Ah, padre, lá em casa não acontece milagre, lá em casa não acontece cura. Não coloque a culpa em Jesus, a sua pouca fé, meu caro. Porque a Bíblia vai dizer que Jesus operava milagres, curas, exorcismos, e a sua fama crescia. Aí Jesus vai para onde? Para Nazaré, sua terra. E ali a Bíblia diz que Jesus ficou impressionado com a falta de fé daquele povo, e ele não realizou ali nenhum milagre. Ele curou algumas poucas pessoas, abençoou as crianças e foi para outro lugar onde tinha fé. Então Jesus quer ir na sua casa? Sim. Ele quer curar a sua família? Sim. Ele quer libertá-los do mal? Sim. Mas é preciso fé. E nós vemos na atitude de Tiago e João, lá na casa de Simão, essa certeza de que eu não sei o que fazer. Talvez você já viveu isso, eu vivo isso. O que eu vou fazer nessa situação? Meu Deus do céu, o que eu vou fazer? Se você não sabe o que você vai fazer, apresente a situação em Jesus e deixa Ele fazer. Veja que bonito, Jesus saiu da sinagoga e foi com Tiago e João para a casa de Simão e André, 4 amigos, 4 discípulos de Jesus. Aqui nós vemos que Pedro era casado. Como que eu sei disso? Porque ele tem sogra, né? Então ele era casado. Oi, padre, mas por que o evangelho nunca fala da mulher de Pedro? Que ele era viúvo. Segundo os historiadores, a mulher dele tinha falecido. E naquela época, o bom relacionamento com a sogra era trazê-la para a sua casa, se a mulher houvesse falecido. É por isso que a sogra de Pedro está na casa dele acamada. E um outro sinal que o texto dá, aí estudando, profundamente a escritura, é quando a mulher é curada e ela passa a servir Jesus e os discípulos. Não era função da sogra. A sogra é a matriarca, é a mulher mais velha, então ela fica na sala. Quem serve é a filha. A obrigação de servir visita é a mulher, é a esposa. Por que é a sogra que serve? Porque não havia mulher ali, não havia esposa. Então o que a história entende? Que Pedro era viúvo, que nunca se falou de mulher de Pedro, o nome dela nunca apareceu, a mulher é totalmente esquecida, mas a sogra está aí presente. Dito isso, que acontece o contrário. Ela está doente? Está. Mas a gente nota pelo texto que ela é uma querida. Eu não sei como era a sogra de Pedro, mas eu vejo uma senhora muito simpática, disponível, trabalhadeira, atenta aos detalhes, cuidadora da casa. E eles sentiam falta daquela mulher com saúde. Eles sentiam falta daquela mulher no seu dia a dia. E o texto diz que quando Jesus chegou àquela casa, não teve beijo, não teve unção, não teve cafezinho, não teve abraço. Eles logo contaram a Jesus. Aquilo que é importante é a notícia principal. Olha que mulher fantástica. Olha que mulher que marcou esta família e os amigos da família. Eles se preocupavam com ela. Certamente eles se preocupavam com ela, porque na saúde dela, ela se preocupava com eles. Ah, padre, ninguém lembra de mim. Você lembra dos outros? Ah, ninguém me abraça. Você abraça os outros?
Ninguém me trata bem. Você tem tratado bem os outros? Comece aqui, ó. O negócio não é de lá para cá, é daqui para lá. E essa mulher, ela é valiosa. Então eles contaram logo a Jesus. Meus irmãos, quando você for rezar, não fique patinando no gelo e nem amassando barro. Conte logo para Jesus qual é a situação que te aflige. Não faça uma oração mascarada. O que é uma oração mascarada? Uma oração sem expressão. Uma oração sem expressão. Veja agora, está chegando aí o carnaval, as pessoas vão colocar máscara. Aí você olha para a pessoa, você não vê a pessoa, você vê a máscara dela. Você não vê se ela está sorrindo, se ela está chorando, se ela está com um olhar de deboche, se ela está no sofrimento. Você vê a máscara. Quando você for rezar, a primeira coisa que você precisa fazer é tirar a máscara e mostrar para Deus a sua verdade. A sua verdade. Eu falo, meus irmãos, pela minha experiência de padre há 18 anos, o ir à igreja é importante, mas o estar na igreja com o coração fechado, escutando num ouvido, saindo no outro, ir à missa para bater cartão, ou porque alguém insistiu que você estivesse, é uma perda de tempo fenomenal. A pessoa entra seca e ela sai seca. A pessoa não é abençoada e a pessoa não enxerga isso. A pessoa deveria se colocar no espelho da verdade. Eu estou indo à igreja, eu estou sendo uma pessoa abençoada. Deus tem abençoado a minha vida, Deus tem me ajudado a ficar de pé, como ajudou a sogra de Pedro. Eu noto que Deus me sustenta. Eu sou uma pessoa curada por Deus. Ele expulsou da minha vida algum mal? Não, vai à missa, entra de um jeito, sai do mesmo jeito. Que perda de tempo, meu povo, que perda de tempo. Então é necessário abrir para Deus as portas do nosso coração, como foram abertas as portas da casa de Simão e de André. Ele não entrou pela janela, não desceu igual Noé na chaminé, ele foi acolhido. Primeira coisa que eles fizeram, abriram as portas e receberam o Senhor. Abra as portas do teu coração e deixa Deus entrar. E quando Deus entrar, apresente para Ele logo qual é a situação. Não deixe para depois. Depois pode ser muito tarde. Ah, padre, depois eu vou à igreja, depois eu rezo, depois eu me confesso, depois eu vou convidar tal pessoa. Não existe depois nas coisas espirituais. É urgente. A salvação da nossa alma é algo que não pode ficar para amanhã. Então faça como Tiago, João, Simão e André. Apresente logo a Jesus a sua situação, a verdade da sua vida. E aqui nós temos uma sequência de atitudes. Jesus se aproximou, Jesus segurou a sua mão, Jesus a ajudou, Jesus a coloca de pé. Olha, uma ação atrás da outra. Gente, aprende uma coisa. A cura de Deus na sua vida, ela tem etapas. Deus não é, me desculpe a expressão, Jesus não é a fada madrinha da Disney. Não é. As pessoas acham que Jesus tem na mão uma vara de condão. Aí você fala, Jesus, me faz isso. Plim! Ó, 1 segundo. Nós estamos na geração miojo. Felicidade em 3 minutos. Eu quero tudo em 3, meu filho. Jesus não faz miojo. Ele capricha na macarronada. E para fazer uma macarronada caprichada, se começa pela massa. Depois vai para o molho, depois os ingredientes. Um bom italiano, para fazer um almoço de massa, ele começa às 7 horas da manhã para servir ao meio-dia. São processos. Eu não sei se você já alcançou a sua cura total, mas entre no processo. Jesus, ele vai realizando as coisas na hora de Deus. Aqui ele se aproxima. Primeira coisa que ele tem que fazer na sua vida, se aproximar. É o início.
aproximar de você e você se aproximar dele, primeira coisa. Segunda coisa, peça a ele para segurar as suas mãos. Entrega a sua mão a ele. Se as águas do mar da vida quiserem te afogar, segura nas mãos de Deus e vai. Não é voltar, vai. Aproximou Jesus, entrega para ele a sua mão. Igual criança, acho muito bonitinho criança. Meus sobrinhos estão aqui, ó. Eles estão andando perto de mim, eu faço assim com a mão, ó. Eles dão a mão, não precisa nem pedir não. Você faz assim para eles, ó, eles dão a mão. Mão é sinal de confiança, cuida de mim, me guia, me leva. Se aproxime de Jesus e dê as suas mãos a ele, e ele vai te ajudar. Ele vai te ajudar. Mas a ajuda de Deus é consequência da proximidade de Deus e de Deus segurar as suas mãos. Se ele está perto de você, se ele segurar as suas mãos, ele vai te ajudar. Você está entendendo o verbo? Ele vai me ajudar. Repita, ele vai me ajudar. De novo, ele vai me ajudar. O que significa ajuda? O que significa ajuda? É um auxílio naquilo que você não consegue fazer sozinho. Ele não vai te substituir, ele vai te ajudar. Você está empurrando, não estou conta sozinho. Jesus chega, vamos junto. Está andando. Jesus, você chegou, então empurra para mim. Não, eu não vim empurrar para você, eu vou empurrar com você. Guarde isso. Jesus, quando entra na nossa vida, não é para viver a sua vida, é para viver com você a sua vida, abrindo-se a vida dele. E terceiro, ele a levanta. Ele entra na nossa vida, meus irmãos, não é para nos derrubar. De Deus entrar na minha vida, eu levei uma rasteira que eu vou te contar. Quem estou a rasteira? Ou foi o diabo, ou foi o seu egoísmo, né? Porque Deus não nos coloca para baixo, ele nos levanta. Então olha a sequência, ele se aproxima, pega na mão, ajuda e levanta. Aí, meus irmãos, o que acontece com alguns por aí? Literalmente, dão uma banana para Jesus e vão viver a vida deles. O milagre, ele não termina quando a mulher levanta. O milagre continua na vida dela. Porque o texto diz que quando ela foi curada, ela começou a servir a Jesus. Ou não entendeu? Você pode rezar, meu filho, novena, dezena, menzena, anuena, para conseguir uma graça. Se Deus olhar para o teu coração e ver que aquela graça não vai te levar a servi-lo, mas vai te levar ao pecado, vai te levar à distância, vai te levar à descrença, ele te mantém na sua posição, porque quando você está na pior, você está rezando. E quando você não recebe a graça, você vai à igreja. E quando você está com o nariz lá embaixo, você está fazendo adoração, está rezando o terço, está procurando vida de santo. Aí quando você melhora, eu não quero mais a Deus. Não receba a graça. Quando é que a graça é nos dada? Quando Deus olha para o seu coração e você vai dizer: Senhor, eu quero a graça para te servir melhor. Eu não quero ficar nessa cama porque eu quero pregar a tua palavra, eu quero ajudar as pessoas, eu quero salvar a minha família, eu quero restaurar meu casamento, eu quero ser sal, quero ser luz na faculdade, no meu trabalho. Aí a cura acontece, sem julgar A ou B. Eu já vi casos de pessoas pedindo a Deus uma cura, e a cura foi dada, e a pessoa voltou para a mesma vidinha miserável e desgraçada de ontem. Só voltando aqui. Meus dias correm muito rápido, como a lançadeira do tear, se consomem sem esperança. Lembra-te da minha vida, é apenas um sopro, e meus olhos não voltarão a ver a felicidade. Meu filho,
Por que os seus olhos não voltarão a ver a felicidade? Porque eu bebi demais, estou com uma cirrose desgraçada, e o médico disse: se eu não tratar, eu vou morrer. Então, meu caro, trate o seu físico, mas trate o seu coração. Volte o seu coração ao Senhor, reze, se converta, peça que Ele te livre deste vício. Aí a pessoa começa a experiência, ela se aproxima, Jesus pega nas mãos da pessoa, Jesus a ajuda, ela fica um tempo longo sem beber, ela fica de pé, começa a ganhar peso, começa a trabalhar, aí vai no médico, o médico fala: meu filho, você está um coco, mas melhorou demais. Aí ele reúne os amigos para beber. Tem nem que explicar nada. Vai e volta. É o cristão ioiô. Ele não permanece. Ele vai e volta. A pergunta é: para que serviu a cura dele? Para piorá-lo ainda mais. Então a cura de Deus na nossa vida, ela acontece de maneira plena quando você tem no coração: eu quero servir a Deus, eu quero trabalhar para Deus, eu quero ser de Deus. Então a sequência, ela pode ser inversa. Aí não sou eu que estou falando isso, Raniero Cantalamessa. Ele vai dizer: quando você quer servir a Deus, Ele te põe de pé, Ele te ajuda, Ele segura as suas mãos e Ele fica perto. A sequência inversa. A sequência certa: Ele se aproxima, Ele pega as suas mãos, Ele te ajuda, Ele te põe de pé para você servi-lo. Mas se você quer alcançar a graça, comece a servi-lo, que Ele vai te colocar de pé, segurando as suas mãos, te ajudando e permanecendo ao lado. Texto maravilhoso nessa composição aqui de Marcos. Então, como já disse, a sogra começa a servi-los, porque Pedro não tinha aí a sua esposa mais. A pergunta aqui é mais uma, meus irmãos. Tem um filme muito bonito para você assistir, viu? Chama Abdu e a Rainha. Maravilhoso, pode assistir. Abdu e a Rainha. É um filme real, fatos reais. A rainha precisava de um servo, e ela recebe lá um hinduísta, parece, para levar para ela uma medalha, e ela acha o moço muito bonito. E o rapaz é muito educado, e ninguém nunca olhou nos olhos da rainha. E ele olha nos olhos, eles falam: não olhe no olho dela. Você entrega a medalha e vai embora. Aí a hora que ele está saindo de fasto, ele olha para o olho dela. Ela vai e olha para o olho dele. Aí ali começa o filme. E ela escolhe ele para ser o secretário dela. E ali nasce uma amizade muito bonita. O filme é muito bem feito, não é? Abdu e a rainha. Chega no momento do filme, que eu não vou contar o filme, é claro, que a rainha está muito sofrida, chorosa. E ela fala com ele: Abdu, eu não tenho sossego, eu sou rodeada de gente o tempo todo, eu tenho que viver a minha realeza, e isso vai acabar comigo, eu vou morrer, esse pessoal vai me matar. Aí Abdu diz para ela: não há um lugar onde Vossa Majestade possa descansar? Ela fala: eu tenho uma ilha. Então ele fala: então vamos para lá. Aí ela fala com a corte, todo mundo quer. Ela fala: não, ninguém vai comigo, só vai eu e ele. Aí o barquinho leva ela numa ilha pequenininha, ela desce, o seu servo desce e o barquinho vai embora. Ficam só os dois. Ela é uma senhora, né? E ela toda de preto, ela começa a chorar. Atenção ao sofrimento da rainha. A rainha diz para ele assim: se as pessoas soubessem o peso que tem uma coroa, ninguém gostaria de usá-la. Aí você ilustra aí que coroa que é essa na sua vida, né? As pessoas acham que é muito, mas vai ver o peso. Se alguém soubesse o peso dessa coroa, ninguém queria usá-la. Ela continua: meu marido morreu e me deixou nessa posição delicada. Eu sou uma velha, gorda, idosa, com compromissos atrás de compromissos. Me diga, Abdu, qual o sentido de tudo isso? A hora mais bonita do filme, ele chega perto dela, ajoelha, pega na mão, fala assim: servir. Servir.
Se eu sou um servo e sirvo a senhora como rainha pode servir toda uma nação. Se o ser humano aprender que a nossa vida tem sentido, quando você descobre por que você nasceu e a quem você deve servir, você se torna uma pessoa feliz. Aí ela levanta e ele vai andando atrás dela. Isso é a metade do filme. Por que eu estou contando esse fato? Porque aqui está que a sogra de Pedro, uma mulher idosa, começou a servi-los. Se você quer, dê. Se você deseja, ofereça. Começa de dentro de você. Comece servindo, ajudando lá na sua família, lá na sua casa, reclamando menos, sendo uma pessoa mais simpática, uma pessoa mais querida, uma pessoa que não critica os outros, que não atrapalha a convivência, mas uma pessoa querida como era essa senhora aqui, que eles logo quiseram que Jesus fizesse algo por ela. E Jesus fez por ela e Ele é capaz de fazer também por você. O texto aqui continua com uma pegadinha, e que quando lê a gente nem vê. Jesus já era conhecido, e a fama se espalhou, que ele expulsou um demônio na sinagoga. O pessoal gosta de falar, né? Todo mundo da cidade já sabia que Jesus expulsou um demônio. Aí o texto diz, aí nós estamos na segunda parte, são 3 partes, que à tarde, depois do pôr do sol, levaram a Jesus todos os doentes e possuídos pelo demônio. Olha a diferença. Jesus cura a sogra de Pedro logo, mas a multidão esperou só depois que o sol foi embora. Por quê? Porque no sábado não se podia realizar curas. Era uma das leis do judeu. Sábado, o Shabat, é um dia de repouso, um dia de oração, um dia de adoração. Não é dia de trabalhar, não é dia de varrer casa, não é dia de fazer roupa, não é dia de colher trigo, não é dia nem de cura. Então não podia realizar. Lá no templo, Jesus realiza a primeira cura, que é a expulsão de um demônio. Na casa de Simão, ele realiza um outro tipo de cura, é a cura física. Atenção, cura do mal, exorcismo, é uma cura espiritual. Cura da sogra de Pedro é uma cura corporal. Ou seja, Jesus veio nos libertar em quais dimensões? Na dimensão humana e na dimensão espiritual. Ele olha para você e vai dizer: o que precisa ser curado em você é o seu corpo. Você está doente, o seu coração está curado. Ele olha para outras pessoas: não, o problema não é o seu corpo, o problema é o seu coração. Você precisa ser liberto de um mal. Lembra aquele homem acamado que os amigos descem pelo telhado? Eles buscaram uma cura física. Jesus tinha para ele uma cura espiritual. Eles desceram o cara e eles esperavam que Jesus falasse o quê? Levanta. Não, Jesus se aproxima do cara e vai dizer para ele: teus pecados estão perdoados. Qual que era o mal na vida daquele homem? Os pecados que ele carregava. Aí depois as pessoas criticaram Jesus, falaram: olha, para que você saiba que eu perdoo o pecado, levanta e anda. Mas a cura física foi consequência da cura espiritual. Então estas pessoas, elas são levadas até Jesus depois do pôr do sol, que depois que o sol vai embora, não é sábado mais. Para o judeu, o dia começa às 18 horas. Para nós, o dia começa à meia-noite. Interessante, até o português fica estranho, né? O dia começa à meia-noite. Para o judeu não. Hora que aquele dia termina, hora que o sol vai embora, acabou o dia. Então já começou o outro dia. Então para eles, depois de 18 horas, já era o outro dia. Então o judeu, ele espera acabar o Shabat. Quando o sol se pôs, agora sim, agora Jesus pode curar em público. Não é mais sábado, já é o primeiro dia. Então eles levam. Olha gente, olha aqui, o que Marcos está passando para a gente? Que o dia da cura de Deus não é mais o Shabat judaico, mas é o dia do Senhor, que é o domingo. Por isso que eles levam os doentes depois do pôr do sol, porque já era o primeiro dia da semana. Seria neste dia que Jesus
ressuscitaria. Gente, tem hora na vida da gente que para a graça de Deus acontecer, você tem que esperar acabar o dia. Não acabou o dia ainda. Então tem esperança para você. Mas que dia que é esse? É a sua vida. Um dia o sol vai se pôr na minha e na sua vida. Por enquanto não. Por enquanto não. E enquanto o sol não se pôs, há esperança. Padre, e depois que o sol se pôs? E depois que o sol se pôr? Aí quem vai nos acolher é Jesus. Aí é com Ele. Durante o dia, os doentes e possuídos pelo demônio estão nas casas. Quando o sol se pôs, levaram para Jesus. Jesus curou, libertou os doentes. A cidade inteira se reuniu em frente daquela casa. Por que aqui tem insistindo tanto na casa? Você prestou atenção? Jesus saiu da sinagoga e foi para a casa de Simão. A cidade inteira se reuniu na frente da casa. Jesus quer estar na sua casa. Por que tanto essa casa? Porque a casa de Deus seria a igreja, para que a sua igreja fosse a sua casa. Então nós devemos trazer a nossa família para a igreja e levar a igreja para a nossa família. Jesus curou muitas pessoas de diversas doenças, cura física, e expulsou muitos demônios, cura espiritual. E não deixava que os demônios falassem, pois sabiam quem ele era. Olha aqui isso aqui. Jesus, quando ia fazer um exorcismo, o demônio é real e há pessoas possessas, e a igreja vem com o rito de exorcismo. Ai, padre, mas eu não ouço falar disso não. Secretíssimo, quieto, em silêncio, não há divulgação para não expor nem a pessoa, nem a família e nem o padre local. São situações dificílimas, tudo sob sigilo. Mas não pense, né, porque você não sabe que não está acontecendo. É o que eu digo, você não sabe o que está acontecendo. Então continua a batalha contra o mal, então é real. Então Jesus, ele cura o físico e ele faz exorcismo. E a primeira coisa que Jesus faz ao chegar no lugar onde tem alguém possessa pelo demônio é fazer com que o demônio não fale, fique calado. Quando a igreja ministra em Roma o curso de exorcismo, a primeira coisa que o exorcista aprende, um padre exorcista, é não conversar com o diabo. Porque o diabo vai querer conversar com o padre. Porque o diabo sabe das coisas. Ele levou Eva, foi na lábia. Então se você conversa com ele, ele não é poderoso como Deus, mas ele é mais poderoso que você. Então não converse com alguém que é mais poderoso que você. Você está ali em nome de Cristo. Então você começa com o rito do exorcismo. Geralmente são 2 sacerdotes, um cuida da pessoa, o outro vai lendo o rito do exorcismo. E deixa o diabo falar o que ele quiser falar. Não dialogue com o bicho. Essa é a primeira norma da igreja. Não converse com o demônio. Faça o rito de exorcismo. Aí o padre que está lá com o doente, ele vai segurando o doente, vai passando óleo, água benta. Terminou o exorcismo, a pessoa continua a se manifestar, o padre que está ali vai dizer para o padre auxiliar, de novo, ele vai ler o rito de novo. Precisou? De novo. Ele vai lendo o rito, até que aquela pessoa, ela alcança a sua libertação. Então Jesus não é alguém que fica conversando com o diabo. Gente, Jesus que é Jesus, não conversava com o diabo, e tem gente que está conversando com o diabo todo dia. Pela tela do celular, pela internet, série de canal de streaming, revista. Aí você está deixando o mal entrar na tua vida. Nós temos que tirá-lo, não é deixá-lo entrar. E por que Jesus mandava que os diabos se calassem? O texto diz, porque eles o conheciam. Como assim, padre? Como assim, meu filho? Quem é o diabo? Quem são os demônios? São anjos decaídos. Eles eram anjos, mas decaíram no orgulho. Quando eles eram anjos, estavam na glória de Deus, quem estava ao lado de Deus e que era o próprio Deus?
Jesus. Então eles conheciam Jesus no reino dos céus. Eles conheciam Jesus ao lado do Pai Todo-Poderoso. Agora que Jesus se encarna, os diabos olham e dizem: é Ele. Aquele que estava lá no alto está agora andando entre os homens. Eu sei quem tu és. Tu és o Filho de Deus. Você veio nos destruir. Cala-te! Por que Jesus pede para os diabos se calarem? Se nós pessoas acreditariam em Jesus pela boca de Satã, aí é demais, né? Aí o Satã já quer pregar também, proclamar. Não. As pessoas têm que me conhecerem pela minha palavra, pela minha vida, pelos meus milagres, e não pela boca suja de um demônio. Então a primeira coisa que Jesus fala: não diga. Por isso que o texto diz: Jesus não deixava que os demônios falassem, porque sabiam quem ele era. E por último, meus irmãos, nós entramos na última parte do texto, que é a mais tranquila. Jesus, ele mostra por que tudo isso acontece. Atenção. Por que Jesus, ele entra na casa de uma mulher idosa e ele a cura? Jesus vê uma pessoa possessa e ele a liberta. Por que Jesus faz isso? Jesus prega. Quando ele pregava as coisas de Deus, as pessoas ficavam assim, ó, horas a fio escutando. Por quê? O segredo foi contado. Nada está escondido. O segredo está aí. Jesus era um homem de oração. Quanto mais você rezar, quanto mais você orar, quanto mais você buscar a Deus, mais Deus vai agir na sua vida. E você vai abrir os seus olhos para a realidade espiritual. E não apenas a realidade de Jó, uma vida desgraçada, só de trabalho, só de salário, de dormir. Não. Uma vida sobrenatural. De madrugada, ainda escuro, Jesus se levantou e foi rezar num lugar deserto. Para que Jesus rezava? Para estar com o Pai, para buscar força, para que a sua vontade seja a vontade do Pai e a vontade do Pai fosse a sua. Só que Simão e os outros acordam. Mas cadê Jesus? Cadê Jesus? E eles foram à procura de Jesus. De vez em quando acontece na nossa vida isso, né? A gente comete um pecado, um deslize, fica assim: mas cadê Jesus? Cadê Jesus? Meu Deus, deixa eu buscá-lo, porque ele se afastou de mim. Ele não pode ficar longe de mim, não. Procure o Senhor. Busque o Senhor, imite Simão e seus companheiros, procure Jesus. Aquele que procura, acha. Procure o Senhor, Ele vai se deixar encontrar por você. Jesus estava rezando e eles vão dizer: Senhor, todos estão te procurando. Por quê? Porque Jesus dá sentido à vida. Aquele Jó da primeira leitura, ele procurava o quê? O sentido da vida. Tiago, João, Simão, André, eles procuravam o quê? O sentido da vida. Aquela senhora doente na cama, ela procurava o quê? Um sentido na vida. Todos estão procurando a Jesus. Por quê? Porque só Jesus dá sentido à nossa vida. Uma vida sem Jesus é uma vida sem sentido. Só Jesus dá sentido a nossa vida. Amém? E o finalzinho do evangelho vai dizer, Jesus diz: não, vamos andar aqui pela Galileia. Eu expliquei isso domingo retrasado. Não vamos lá para a Judéia, não. Vamos ficar na Galileia, que é o reino do norte. Vamos andar aqui nas cidades da Galileia. E Jesus andava fazendo 3 coisas. E com isso eu finalizo. Atenção. Se alguém te perguntar assim: quais são as 3 coisas que Jesus fazia, anunciando que o reino de Deus chegou? Jesus pregava, Jesus curava e Jesus expulsava demônios. A vida de Jesus está nesse tripé. Ele era um pregador eloquente das coisas do Pai, ele curava as doenças e ele expulsava os demônios. Tudo isso para provar, ele é verdadeiramente o Filho de Deus. Meus irmãos, eu tenho certeza
que todos nós precisamos buscar o Senhor Jesus. Abrir a porta do nosso coração e dizer: Senhor, fica comigo, fica perto de mim. Segura, Senhor, nas minhas mãos. Não é isso que Pedro vai pedir? Quando Pedro está afundando, ele vai falar: Senhor, salva-me. E a Bíblia diz: Jesus segurou forte nas mãos de Pedro e disse: porque duvidaste, homem fraco na fé? Não queira afundar sozinho, é só estender a mão, ele vai segurar a sua mão, mas a iniciativa não é dele, é sua. Uma das pinturas mais famosas do mundo, se não a mais famosa, eles dizem que a primeira pintura mais famosa do mundo, quem é? É uma mulher com um olhar assim sinistro, a Mona Lisa. É a primeira pintura do mundo. Qual é a segunda? O teto da Capela Sistina, que é um valor incalculável, Michelangelo. Para mim, claro, a Capela Sistina bate de longe Mona Lisa, né? Longe. Mas uma pintura que todos conhecem, a criação de Adão. Todos conhecem. No alto da Capela Sistina, Deus sendo sustentado por anjos, lembram? Ele com a mão assim, ó, com o dedo para baixo, certo? E Adão numa pedra, com a mão também assim. Lembram disso? Só que o dedo de Deus está esticado. Não tem como Deus esticar o dedo. Adão está com o dedo assim, ó. Ele tem que levantar aqui, ó, para tocar no dedo de Deus. Se você já observou a Capela Sistina, o Adão não está tocando no dedo de Deus. Deus criou o homem e Deus está pronto para abençoá-lo. Agora depende do homem tocar no dedo de Deus, porque foi o dedo de Deus que nos deu o dom da vida. Maravilhoso. Ganhou de longe Mona Lisa, né? Ganhou de longe. Então, meus irmãos, a única coisa que você tem que fazer, por favor, levanta a ponta do seu dedo e toque no dedo de Deus. Ele quer estar na tua casa, Ele quer curar a sua família, Ele quer curar você, Ele quer afastar o mal da sua família, Ele quer ajudar você a ficar de pé. Não queira levar a sua vida sozinho, você pode levar a sua vida com o Senhor Jesus. Não vou dizer que será uma vida fácil e tão pouco simples, mas será uma vida coerente, uma vida abençoada, uma vida com horizonte e, acima de tudo, uma vida com sentido. Você sabe por que se deita, você sabe por que se levanta. Aí Davi vai cantar no Salmo 138: Senhor, se me deito, tu estás comigo, se eu levanto, é tu que me sustenta. O Senhor conhece o meu deitar, o meu levantar, o meu sentar não te é oculto. A minha vida brilha aos teus olhos como o sol ao meio-dia. 1000 cairão à minha direita, 5000 à minha esquerda, eu não serei atingido. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Elevo meus olhos para os montes, de onde virá o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e fez a terra. Quando eu clamei, o meu Deus ouviu e propício me escutou. Cantarei eternamente as misericórdias do Senhor. Aí você escolhe qual que é o livro da sua vida, se é o livro de Jó ou se são os salmos de Davi. Davi está glorificando, Jó está reclamando. O Magnífica de Maria, Maria está glorificando, Jó está reclamando. Jó, Maria, Davi, os apóstolos.